e percebeu que faltavam 2 jogadores. E ela perguntou aos jogadores se eles viram para onde os 2 americanos estavam indo enquanto construíam algo. O jogador pediu desculpas e disse que estavam ocupados construindo um acampamento, mas ela o interrompeu, dizendo que um pedido de desculpas não ajudaria aqui, e o lembrou da ordem de seus superiores. Ela achava que limpar a masmorra era importante, claro, mas o que era ainda mais importante era entender se valia a pena criar uma aliança com esses americanos. A menina ordenou que o acampamento fosse concluído, e guardado até que ela voltasse, o rapaz aconselhou-a a enviar batedores e a não ir sozinha. Mas ela disse que estava tudo bem e que deveriam assobiar para ela se algo acontecesse. Ela queria ver com seus próprios olhos o profissionalismo deles, então foi em busca deles. Enquanto isso, os soldados esqueletos de Ken lutaram contra os lobos, enquanto Locke e Ken estavam no meio da batalha. Os soldados esqueletos só começaram a lutar de forma mais agressiva à medida que sua classificação aumentava. Vendo essa foto, a garota não conseguia acreditar que os esqueletos lutavam daquele jeito. Ela pensou que a habilidade dele de invocar esqueletos guerreiros era radicalmente diferente das outras. Não entendo por que todos ficam tão surpresos que os esqueletos lutam bem. O cara que estava por perto perguntou se eles precisavam de ajuda, mas a garota disse que esses caras estavam se exibindo para mostrar sua força. Ela disse a ele que eles só iriam atrapalhar se interferissem. A garota percebeu que o nível deles era superior ao dele. Como esperado do jogador que devastou a masmorra da Cobra Agulha, ele decidiu que ela precisava denunciá-lo. Eles deveriam recrutá-lo e trazê-lo para o lado deles. Houve um apito. O único apito longo foi o sinal de SOS. Alguma coisa deve ter acontecido no acampamento. Ken imediatamente chamou a atenção para isso. Cabia a ele decidir se ajudaria os caras da Guilda do Messias. Uma matilha de lobos rompeu a linha de defesa. Eram tantos que foi difícil resistir. A garota apareceu na hora certa. Ela gritou para eles que todos esses monstros eram apenas de primeiro nível. Ela ordenou que o acampamento fosse protegido, recuando lentamente, mas se eles estivessem feridos, deixe-os recuar. De repente, um lobo subiu em uma rocha e começou a uivar. Eles não parecem monstros, mas sim lobos comuns. O jogador que estava em cima de uma árvore notou uma grande onda de lobos que se aproximava ao seu lado. Retiro minhas palavras, todo o rebanho realmente parece monstros. O capitão, ao saber da onda de monstros, ficou assustado, pois a defesa deles já havia sido interrompida, e isso acabou sendo apenas um prelúdio. Ken e Locke estavam em um penhasco e observavam a onda de monstros, e Locke disse que se eles não os ajudassem, eles seriam definitivamente destruídos. Mas Locke perguntou imediatamente. Ele não ia direto para lá quando tirou algo do bolso. É-nos mostrado como Ken se comunica com Ovan, que Ken lhe pediu uma página de habilidades, pegando-o de surpresa, mas felizmente uma estava à venda com desconto. Habilidade de campo de aura. O efeito libera a aura com um efeito de buff. O raio da aura aumenta com a classificação da habilidade. Ken disse que finalmente ele não terá mais que lançá-la em Locke. Uma matilha de lobos cercou e levou os jogadores a um beco sem saída. A menina, em uma situação difícil, e percebeu que 12 times perderam por um motivo. Ela achou que havia se comportado de maneira muito descuidada desde que estavam no primeiro nível. De repente, houve uma explosão dentro da matilha de lobos monstros. O jogador decidiu que eram reforços, mas a garota disse para ele parar de falar besteira, pois não havia mais ninguém aqui além deles. Mas então ela se lembrou dos 2 jogadores estrangeiros, e começou a olhar ao redor da área. Ken ficou no topo do penhasco e então jogou o corpo de um lobo no chão. A habilidade de explosão de cadáveres do enviado do submundo foi ativada, e uma explosão soou novamente na matilha de lobos. Locke apareceu da fumaça com guerreiros esqueletos, e eles começaram a atacar os lobos. Aparentemente, Ken decidiu ajudar os jogadores afinal. Enquanto os guerreiros esqueletos e Locke lutavam abaixo, Ken ativou o colar, Bênçãos do Sol. Depois, ele se juntou a um dos esqueletos, usou os campos de aura e, ao se juntar ao esqueleto, seu consumo de mana aumentou significativamente. O esqueleto ao qual Ken se juntou tinha o mesmo colar no pescoço e a luz começou a voar ao redor de outros esqueletos. A aura dos guerreiros esqueletos aumentou significativamente e Locke sentiu isso. Esta é a primeira vez que Locke vê guerreiros esqueletos se comportarem dessa maneira. Literalmente, cada esqueleto agia como se tivesse recebido uma dose de esteroides e enlouquecido. Um dos esqueletos atingiu o chão com força com sua espada. Locke pensou que eles estavam agindo como furiosos. Ken usou uma magia incrível para conseguir isso. Não é nem demais. Tente imaginar que você está caçando um grande número de monstros. E em vez de usar o buff, apenas a Bênção do Sol, você ativa um campo de aura que permite que outros também se beneficiem de seus efeitos. Claro, isso é muito mais eficaz do que usar apenas o colar. Ken observou seus soldados esqueletos lutarem, e então jogou outro lobo no chão, ativando uma explosão de cadáveres. A garota assistiu o que estava acontecendo em estado de choque.
Ela pensou que eles haviam formado uma barreira e agora estavam bloqueando a onda de monstros bem no meio. Ela percebeu o quão forte era o jogador que conseguiu derrotar a Cobra Agulha. Ela se virou para seus companheiros e disse que desde que a onda de monstros havia parado, a chance deles havia chegado. Neste momento, no escritório de Ovan, perguntaram-lhe se eles realmente ajudariam a Guilda do Messias a evitar a prisão. Ovan respondeu que sim. Eles são elogiados como heróis e não poderão se opor abertamente a OS seus salvadores. Além disso, sob pressão pública, o Messias será forçado a recompensar seus salvadores. Ou seja, desta forma podem matar 2 coelhos com uma cajadada só, com apenas um golpe. Mas a secretária Lee disse pessimistamente que a Guilda do Messias tem muitos jogadores nesta faixa de nível, todos com excelentes habilidades, e para o plano funcionar, é necessário um jogador cujas habilidades sejam muito superiores. Ela perguntou se era verdade que Kane é tão forte. Ovan respondeu definitivamente. Com base na velocidade com que desenvolveu suas habilidades recentemente, Ovan está até pronto para lhe emprestar dinheiro. Acho que esta é a forma mais elevada de confiança para Ovan, e parece que Lee também ficou surpresa quando soube do dinheiro. Ele disse que eles devem fazer todos os esforços para garantir que suas identidades não sejam reveladas, para que possam se beneficiar de se esconderem atrás da máscara pelo maior tempo possível. E na masmorra, os jogadores finalmente lidaram com uma matilha de lobos. O jogador disse que definitivamente não teriam conseguido se esses 2 não estivessem aqui. Posso dizer com certeza que ele está certo. Uma garota se aproximou de Ken e Locke e agradeceu, pois graças a eles ninguém da guilda foi morto. Ela estendeu a mão, mas Ken apenas olhou para ela. Ela lembrou que eles eram estrangeiros, embora não o fossem, e tentou traduzir quando lhe disseram em um coreano ruim que o trabalho deles estava concluído. Depois dessas palavras, eles foram embora. Ken parecia confiante como sempre, e Locke, claro, não entendeu nada. Indo um pouco mais longe, Locke perguntou se ele se lembrava do plano deles e por que Dean estava indo embora. Mas Ken respondeu calmamente que eles haviam matado um monte de monstros, e que não era mais perigoso aqui, e que ao ficarem com ele, apenas aumentariam as chances de serem descobertos. E agora que haviam demonstrado suas habilidades, não ousariam afirmar que haviam feito a limpeza por conta própria. Esta masmorra tinha acabado de se tornar um excelente lugar para subir de nível. Essas palavras deixaram Locke desconfortável, e ele perguntou se eles realmente fariam tudo o que aconteceu na última masmorra novamente. E infelizmente para Locke ele estava certo desta vez. Locke estava se culpando por se juntar a esse cara maluco. Mas seu nível aumentou, e nas proximidades estavam os cadáveres de monstros lobos. Ken disse que havia atingido o nível 35. Não adiantava pensar em mais, a menos que destruísse o alvo principal. O enviado do submundo usou seu poder para transferir grande poder para ele. A classificação da habilidade Sangue Venenoso aumentou em 1. Sangue, ex-envenenado e sangue escuro permitirão que Ken realize rapidamente seus planos. Locke ficou tenso ao ver a expressão no rosto de Ken e imediatamente perguntou o que havia de errado desta vez. Mas Ken disse que está tudo bem, mas antes de irem para o segundo nível, há mais uma coisa que eles devem fazer juntos. Locke não ficou feliz com a notícia. Porém, Ken disse que eles precisavam fazer um lanche porque no segundo nível precisariam de mais energia. Locke finalmente ouviu essas tão esperadas palavras. Happy Locke já havia começado a devorar comida para si mesmo, e felizmente disse que agora ele realmente sentia que eles eram um time. Porém, como ele era fofo, Ken disse que queria perguntar uma coisa a ele antes de irem pegar a raposa com chifres. Mesmo com um corpo imortal, ele ainda sente dor, e Ken perguntou se ele iria desmaiar no meio de uma batalha, e um feliz Locke começou a se gabar de que o corajoso Locke não desmaiava durante as batalhas. E Ken perguntou com voz séria, se a raposa o perfurasse com seu chifre, quanto tempo ele aguentaria? O pobre Locke, por medo, até deixou cair seu pedaço de carne. O pobre Locke, assustado, perguntou se ele havia feito algo errado, e se deveria implorar por perdão agora mesmo. Chegou o segundo dia e todos os jogadores chegaram ao segundo nível. A situação não era muito boa. Um segurava o arco nas mãos, mas disseram que o alvo era muito rápido e não conseguiram alcançá-lo. Antes que o pobre jogador pudesse se virar, a boca do monstro se abriu de repente bem na sua frente. A menina, observando a batalha, percebeu que nesse ritmo todos morreriam. Ela começou a se preocupar cada vez mais. Uma maneira de diminuir a velocidade de movimento da raposa com chifres. Ela continuou a pensar em maneiras. Mas naquele momento, Locke apareceu na frente dela e disse que ele próprio mataria essa raposa com chifres. Ela não conseguia mais ficar de pé, mas continuou pensando no que ele estava fazendo. A garota gritou que você não deveria correr assim sem um plano. A raposa com chifres apareceu diante de Locke. Parece incrível, mas ainda não está claro por que é chamada de com chifres. Em um segundo, a raposa com chifres voou até Locke e abriu a boca. Felizmente, Locke estava usando uma armadura, ele claramente